voltar a falar sobre as federações partidárias agora. Vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Olá, Alberto, bom dia. Nós estamos sem o contato do Alberto Rolo. Daqui a pouco, então, eu peço até para que o senhor possa ali fazer a ligação, né, do seu microfone. Talvez daqui a pouco vamos retomar, então, essa questão, que é uma novidade nessas eleições. Nós sempre temos mudanças aí. Eu também quero conversar com o doutor Alberto Rolo sobre isso, né? Toda eleição, a regra acaba sendo alterada. Nós tivemos nas eleições municipais, houve mudanças. Depois, claro, os deputados aí que vão agora renovar as cadeiras, haverá renovação nas cadeiras lá em Brasília, também as cadeiras estaduais, uma vaga de senador, governadores e o presidente da República. Vamos agora tentar restabelecer o contato com Alberto Rolo. Bom dia, senhor. Vamos lá, vamos tentar outra vez. Marcelo Matson. Perfeito, você está me ouvindo bem, né? O senhor me ouve? Estou ouvindo, sim. Vamos lá. Ah, perfeito. Primeiro, queria que o senhor falasse justamente dessa sequência de mudanças, né? A gente sabe o seguinte, né? A última eleição foi municipal, houve uma série de mudanças, aí os deputados com certeza verificaram como é que foi o resultado dessas mudanças e não vão praticar para eles mesmos. Então, temos uma mudança agora nas questões eleitorais, deputados estaduais, federais, uma vaga para o Senado, governadores e o presidente da República. Por que muda tanto a regra da eleição no país, doutor Alberto? Normalmente os nossos deputados e senadores fazem isso, usam as eleições municipais como uma tentativa, né, um modelo, e aí aquilo que não dá certo eles mudam já para eles mesmos. Sempre é assim. Agora vamos lembrar, Marcelo, a legislação tem que estar pronta, como diz o artigo 16 da Constituição, um ano antes da eleição. Então, até um ano antes da eleição, é possível modificar. Então, sempre existem mudanças, sempre existem alterações, na teoria, para tentar melhorar o nosso sistema. E aí vieram essas federações partidárias, esse modelo de federação partidária. A própria matéria fala, né? Em 2017, o Congresso aboliu as coligações para as eleições proporcionais. E aí, Marcelo, os nossos deputados, nossos senadores se deram conta que na eleição geral, como é agora em 2022, quem fizer o maior número de votos para deputado federal conquista mais tempo no rádio, na televisão e conquista mais dinheiro no fundo eleitoral, no fundo partidário. Por isso, como não tem mais coligações, eles precisaram achar uma outra forma de poder juntar forças, unir forças. Daí vieram as federações. E a mudança mais importante em relação às coligações, na verdade, é quase a mesma coisa, que é você juntar dois ou mais partidos para que eles funcionem, atuem na eleição como se fosse um partido só. A alteração principal, mais importante, que também foi destacada na matéria, é que as federações têm que permanecer pelo prazo de 4 anos. Antes, as coligações tinham aplicação, vigência até o dia da eleição, e agora as federações têm que durar pelo menos 4 anos. Sem dúvida, então, por trás dessa história das federações, a sobrevivência política e a disputa aí do bilionário fundo eleitoral. Nós temos, inclusive, aí na casa de 5 bilhões neste ano, né, doutor Alberto? Com certeza, isso é um motivo muito importante para que eles criassem essa ideia das federações, e vai ser a primeira vez, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. E também tem de troco, Marcelo Matos, a sobrevivência dos partidos menores. Vamos lembrar que a gente tem a cláusula de desempenho, que aí popularmente a gente chama de cláusula de barreira, que agora ia ser maior do que foi na eleição de 2018, então a tendência era desaparecer, ou pelo menos enfraquecer, os partidos menores. Nós tivemos um problema aí com a conexão do doutor Alberto Rolo, falando a respeito das federações partidárias, essa novidade para as eleições de 2022. Fica agora a expectativa, então, da adesão dos partidos, né? E como ele bem disse, né, por trás dessa história, nós temos... Pois não, voltamos então com o doutor Alberto Rolo. Pode concluir, doutor, por favor. Pois é, Marcelo, eu peço desculpas, porque com chuva em São Paulo a internet não funciona direito, né? Paciência.
Mas vamos lá. Então, a ideia é você também, de alguma maneira, dar uma sobrevivência para esses partidos menores, partidos que não conseguiriam atingir a cláusula de barreira. A tendência é que eles não tenham, isso é o que diz a lei, não tenham acesso ao rádio, à televisão e ao fundo partidário. Então, eles continuam existindo, não é que eles são proibidos de existir, mas com menos possibilidades. Então, ao fazerem federações, aí existe a possibilidade da sobrevivência maior desses partidos pequenos. Isso vem de troco, não é o interesse maior, mas vem também como consequência dessas federações. E vamos ver se dá certo ou não dá certo, e aí tem tempo de mudar para as próximas eleições, como você diz, de 2 em 2 anos, eleição geral e eleição municipal, o Congresso acaba mudando as regras. Doutor Alberto, para a gente finalizar, a gente falava há pouco aí, Alexandre Moraes não tem uma relação que a gente pode imaginar até institucional com o presidente Jair Bolsonaro e vice-versa, né? E ele vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral, a questão das fake news cada vez mais é levada em consideração, a tentativa aí, esses canais foram muito importantes aí nas últimas eleições. Como é que o senhor avalia esse sentimento aí de que teremos muitos problemas aí? O ministro já disse até anteriormente que pretende até prender pessoas que fizerem essas divulgações. Aquilo que aconteceu nas eleições presidenciais passadas, inclusive, não irá acontecer, segundo ele. Ele ameaçou, inclusive, até de prisão. O ambiente será muito tenso mesmo? Marcelo, será um ambiente tenso, sim. O ministro Alexandre de Moraes é um ministro duro, mas tem que ser duro no cumprimento da Constituição e na imposição das regras eleitorais para todos os candidatos. Eu ouvi o Paulo falando, né, na participação anterior, que talvez o ministro Alexandre de Moraes pudesse até se afastar, não diria se afastar da presidência, mas se ele achar que deve se afastar dos processos que envolvem o presidente Bolsonaro por causa dessa animosidade que houve aí nos últimos meses entre os dois. Acho que ainda não chegamos nesse momento. O ministro Alexandre de Moraes é um ministro duro, sim, mas não me parece que é um ministro que não cumpre a Constituição, que não cumpre a lei. E se em algum momento ele achar que a animosidade acaba prejudicando o equilíbrio de julgamento de juiz, que ele tem que ter, ele pode se afastar dos processos que envolvem o presidente Bolsonaro, não precisa se afastar de todos os processos ou da presidência do TSE. Ele tem equilíbrio suficiente para isso. E, por outro lado, os candidatos, não só o presidente Bolsonaro, mas todos os candidatos, também têm que cumprir a lei rigorosamente, sem fake news, sem disparo ilegal em massa, sem praticar ilegalidades só para ter o voto do eleitor. Não adianta ter o voto do eleitor de uma forma ilegal, de uma forma abusiva. Conversamos com o doutor Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, abordando aí as federações. Essa será uma questão nova aí em relação a 2022 e, claro, vamos conversar muito ao longo deste 2022. Doutor Alberto Rolo. Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Nós falávamos